Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta se o Flamengo vai conseguir contratar uma das maiores joias das categorias de base do futebol brasileiro. Para completar, o presidente BAP respondendo se pretende vender Everton Araújo e conta também sobre o objetivo em relação a reforços do técnico Leonardo Jardim no Flamengo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o presidente BAP respondeu se pretende vender Everton Araújo, volante que se tornou titular absoluto e vem sendo alvo de várias especulações de clubes importantes da Europa, entre eles o Bayer Leverkusen. Abre aspas para o presidente do Fla: podem chegar aqui com 15 milhões de euros no Everton Araújo, que eu não vou vender. Ele se encaixou perfeitamente no clube. O que eu compro para repor? Eu consigo repor essa saída com 7 a 10 milhões de euros? Se a resposta for não, se a reposição custar de 15 a 20 milhões de euros, eu estou trocando 6 por meia dúzia. A venda de qualquer atleta só é possível desde que faça sentido econômico e que a gente consiga repor sem perder dinheiro. Acho um raciocínio extremamente lógico e o Flamengo hoje se coloca nessa condição de não precisar vender qualquer jogador de forma emergencial. Situação bem parecida ao que ele pensa em relação ao Emerson Royal. O Flamengo até vê com bons olhos o Daniel Sales, jogador da base, mas que tem se machucado com alguma frequência. Então, para vender o Everton Araújo, o Royal ou qualquer outro jogador que tenha utilidade no time principal, o Flamengo vai querer uma compensação financeira bastante acima daquilo que ele vai gastar para repor a saída desse atleta. E o Santos estabeleceu data e o Flamengo está de olho em uma das maiores joias do futebol brasileiro, e eu me refiro a Ayran, atacante de 17 anos de idade, que já tem atuado no time principal do Cuiabá. Nas últimas horas, surgiu a informação de que o Flamengo deve pagar a multa de 10 milhões de reais para tirar o atleta do time profissional do Cuiabá e colocá-lo no sub-20, até para que ele continue evoluindo e mais para frente seja utilizado no Flamengo principal. Antes de gravar o vídeo, consultei Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. E o Cristiano assegura que não vai haver negociação com o Flamengo. A ótima relação do Cuiabá com o Flamengo vai impedir que o Fla deposite esses 10 milhões de reais, pelo menos na visão do dirigente do Cuiabá. Houve uma consulta do Flamengo em relação ao Cuiabá, com a ideia de que o atleta fosse transferido. Mas a ideia do Cuiabá, segundo o Cristiano Dresch, não é criar jogadores para a base para que eles sejam negociados com a base. A ideia é negociar atletas do time principal para a equipe principal de times brasileiros, tudo para que movimente mais dinheiro. Ainda perguntei, mas Cristiano, se o Flamengo depositar os 10 milhões de reais, você fica de mãos atadas, né? E o Cristiano disse que pela boa relação que tem com o Flamengo, ele não imagina que isso possa acontecer. Só para completar, o Ayran, que foi revelado nas categorias de base do Botafogo e chegou em 2024 ao Cuiabá, foi procurado recentemente pelo time dourado para a renovação do seu contrato. E o Ayran não quis renovar, até por isso foi despromovido do time principal para as categorias de base e tem treinado à parte. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Por hoje é só. Volto às 7 da noite com live para você mandar suas perguntas e eu respondo o que eu não souber. Estou ao vivo no WhatsApp para informar e repassar as perguntas para as minhas fontes. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar. Tchau. Bora falar a respeito do Flamengo e o técnico Leonardo Jardim pediu a contratação de 2 jogadores específicos. Ele não falou em nomes, mas disse, abre aspas, um meio-campo ofensivo e um ponta poderiam ser jogadores interessantes. O Flamengo tem afirmado que não vai fazer investimentos extremamente altos na busca por contratações, mas existe na visão do técnico essa carência de atletas pelo lado de campo e também para jogar ao lado do Arrascaeta. O curioso é que antes da chegada do Leonardo Jardim, a grande busca do Flamengo era por um centroavante. E nas últimas semanas, o nome mais badalado, especulado entre os dirigentes do Fla foi o de Danilo, que é volante e atuou pela seleção brasileira e defende também o Botafogo. Abre aspas para Leonardo Jardim, temos 2 ou 3 diretrizes importantes. A primeira é trazer jogadores melhores do que temos aqui. Não vale trocar por trocar. Queremos trazer jogadores jovens, não com 18 anos, mas que tenham uma capacidade física diferente, para ter energia na equipe. O Leonardo Jardim também descartou atletas com 30, 35 anos de idade. A avaliação interna é de que o Flamengo já fez vários dos investimentos em jogadores dessa idade e precisa nesse momento de um pouco mais de jovialidade. Fla que disputa daqui até o fim da temporada o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, por enquanto intertemporada no futebol português.
você não sabe. Oswaldo, vamos lá. Quem está cravando que o Danilo será jogador do Palmeiras está se precipitando. Eu posso dizer isso depois de conversar com o Palmeiras e com um dos representantes do Atlético. Se o Danilo ficar no Brasil, a maior possibilidade é, de fato, dele vir jogar no Palmeiras. Ele tem preferência ao Palmeiras em relação ao Flamengo. Primeiro, por conta da história que ele já tem no Palmeiras, depois, porque se ele vai para o Flamengo, ele cria uma situação ruim para ele com o torcedor do Botafogo. De ver isso. Então, a menos que o pastor do Flamengo seja muito melhor, ele vai dar preferência ao Palmeiras. O grande ponto, tanto o Fogo quanto o Danilo, preferem que ele se mude mais especificamente para a Inglaterra. Eu ia falar para a Europa, mas é a Inglaterra. O Daniel colocou que não conseguiu jogar tudo que podia lá no futebol inglês e ele tem essa vontade de voltar à Premier League. Beleza? Combinado? O Marcos Elias está perguntando se o Neymar vai para o Inter Miami. Existe uma chance real de o Neymar até se aposentar. Ele vai ter essa discussão a partir de segunda-feira com o Santos, está descansando com a família lá em Orlando. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro com o Santos, mas o Santos não criaria nenhuma dificuldade se o Neymar optasse por rescindir, até porque hoje o Santos deve bastante, são 90 milhões de reais, né? E se o Neymar decide rescindir o contrato, o Santos passa a economizar 4 milhões e 150 mil reais por mês daqui até o fim daqui até o fim da temporada. Então o Santos não vai criar obstáculos caso exista esse pedido do Neymar em rescindir o contrato. Eu sei que ele tem conversas com o FC Cincinnati há algum tempo. Em relação ao Inter Miami, não havia escutado nada não, tá bom? O Marcos Elias. Arena do Flamengo para 85 mil lugares. Marcos, enquanto o BAP for o presidente do Flamengo, eu não vou botar muita fé nessa história de estádio para o Flamengo não, tá? Falando bem sincero com vocês. Eu acho que o BAP tem tido outras prioridades e é o direito dele. Ele acha que investir na construção de um estádio tiraria grana do departamento de futebol. Daniel Pontes. O Boto não vai contratar ninguém não para o Flamengo. O Leonardo Jardim, o técnico do Flamengo, antes do jogo contra o Lausanne, que o Flamengo ganhou com facilidade, o Leonardo Jardim disse que quer um meio atacante para jogar ao lado ou na função do Arrascaeta e quer também a contratação de um ponta. Essas são as duas metas, os dois alvos do Flamengo para o restante da temporada. O curioso é que o nome mais especulado é do Danilo, que é volante, e o sonho mais antigo no Flamengo é de contratar um centroavante. Mas não são as duas prioridades, né? As duas prioridades do técnico do Flamengo hoje são a contratação de um atacante de lado de campo, um ponta, também de um meio-campista, um camisa 10. O camisa tecla já há algum tempo, né? Que é membro do canal do Nicola. Disseram que o Flamengo não tem mais dinheiro para contratar. Que absurdo. Não tem nada disso, né? O Flamengo, obviamente, tem dinheiro, mas não quer gastar um caminhão de dinheiro. O que o Boto e o BAP têm afirmado é que os investimentos serão feitos de maneira mais inteligente. Não vai haver aquele caminhão de dinheiro desperdiçado. Embora o Danilo esteja na pauta, e o Danilo vai custar pelo menos uns 25 milhões de euros. O Isaías quer saber, boa noite, Nicola, esse time que o Flamengo fez amistoso hoje lá em Portugal é da primeira divisão? Lausanne é. Viu? Vamos ver como é que foi a classificação final do Lausanne na última temporada do Campeonato Suíço. Lausanne. Estou abrindo aqui, tá? Fundado em 1896. É antigo, hein, mano? É antigo. Hoje foi 2-0 para o Fla, tá? Primeira derrota do Lausanne na pré-temporada. Eles tinham 3 amistosos, com 3 vitórias, eram 13 gols marcados e nenhum sofrido. Mas o confronto com o Flamengo não foi muito bom para eles. E olha que o Fla poupou titulares durante boa parte do jogo. Ele foi colocando o titular só no decorrer da partida, porque o Flamengo estava meio que se poupando para o jogo de sábado contra o Benfica. Esse sim, muito mais importante, com todos os ingressos vendidos de forma antecipada, tá? O Lausanne havia disputado o campeonato suíço na última temporada e ficado na 9ª colocação. Cara, ele disputou Conference League, tá? Na temporada passada ele disputou o qualificatório da Conference League e conseguiu a classificação. Na Conference foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não foi uma campanha de tudo ruim, não, tá? No campeonato, estou vendo aqui que ele termina em 9º e em 3º. Eu acho que ele terminou em 9º na classificação geral. Isso. E aí, em 9º. Mas é a primeira divisão, sim, tá? Não é bem abaixo, né? Não deu nem para o cheiro. E olha que o Flamengo jogou com
poupando titulares durante a maior parte do tempo. Por que você lambe tanto o saco do Flamengo? Você acha que qualquer coisa para falar do Flamengo chega a ser chato seus vídeos com isso? Luiz Godoy. Respeito sua opinião, só acho um pouquinho deselegante, um pouquinho mal educada, né? Cara, quando tem coisa para criticar, a gente critica, quando tem coisa para falar bem, a gente fala bem. O clube é o mais rico. O clube é o que ao lado do Palmeiras, o grande favorito para a disputa de títulos. Então, a tendência é que tenha mais notícia positiva do que negativa. Mas a gente vai falar mal quando tem coisa errada. Por exemplo, o De La Cruz, contratado a peso de ouro, e é um cara que rende muito pouco. Quando falamos do De La Cruz, falamos de forma crítica. O Cebolinha, um cara que eu falo direto. O Flamengo gastou 13 milhões e meio de euros para tirar o Benfica. Na virada de 25 para 26, precisou bancar mais 1,5 milhão de euros, porque não conseguiu vendê-lo. Então, o Cebolinha custou 15 milhões de euros, entregou bem pouco, e ao que tudo indica, vai sair de graça. Mas, enfim. João Pereira, TV oficial, não era a irmã do presidente da CBF, Nicola? Eu nunca ouvi semelhante coisa não, tá? Nunca ouvi semelhante coisa. Luiz Henrique tem proposta do Flamengo? Esse namoro entre rubro-negro e o atacante do Zenit da seleção brasileira é antigo. E muita gente tem afirmado que o Flamengo é o maior interessado com direito à oferta oficial. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Luiz Henrique e perguntei: o Flamengo fez proposta? Existe negociação? Qual a chance de acordo? Abre aspas para essa fonte: não recebemos proposta nenhuma. Importante registrar que, de fato, o Luiz Henrique já esteve na mira do Flamengo, mas a pedida do Zenit, de algo na casa dos 40 milhões de euros, torna essa negociação quase impossível. O presidente BAP tem afirmado que até pode trazer reforços, mas com investimentos mais modestos. A única exceção aberta seria para a contratação de Danilo, volante que pertence ao Botafogo, numa operação de até 25 milhões de euros. Certamente, para fechar com o Luiz Henrique, vai haver a necessidade de um investimento maior. Luiz Henrique, que também esteve na mira do Al-Ahly, da Arábia Saudita, mas o Al-Ahly preferiu fechar com Trincão, jogador do Sporting de Portugal, que está sendo comprado por 45 milhões de euros. Só para completar, o Zenit e o staff do Luiz Henrique imaginavam que a Copa do Mundo seria a oportunidade de colocá-lo na vitrine do mundo. Até porque o Luiz Henrique havia deixado excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Só que, pro Luiz Henrique, a Copa não poderia ter sido pior. Ele participou apenas do primeiro jogo contra Marrocos, entrando nos 28 minutos finais. Nos 4 jogos seguintes, o Luiz Henrique nem sequer saiu do banco de reservas. Você gostaria dele jogando com a camisa do Fla? Até que valor você gastaria? Já usa o espaço para comentário para registrar. Só não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. Quero fechar esse giro de notícias para contar que Taylon, atacante de lado de campo de só 19 anos de idade e um dos destaques da Série B, vestindo a camisa do Avaí, interessa ao Rio Ave de Portugal e a 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não consegui descobrir o nome dos clubes, mas posso contar para vocês que já existiram as primeiras rodadas de conversa. O Avaí pede 5 milhões de reais pela liberação, a tentativa de conseguir essa contratação por cifras inferiores. Na atual temporada, o Taylon soma 36 jogos com 7 gols e 8 assistências. E Filipe Luís pediu jogadores do Flamengo? Essa especulação tem ganhado força desde que o ex-comandante do Fla foi anunciado como técnico do Mônaco. Já disseram que Léo Pereira, zagueiro, Gonzalo Plata, atacante, e agora Carrascal, meio atacante da seleção colombiana, poderiam trocar o Flamengo pelo Mônaco a partir de pedidos de Filipe Luís. O que eu fiz? Entrei em contato com Thiago Escuro, que é o diretor executivo de futebol do Mônaco brasileiro, que passou, por exemplo, pelo Red Bull Bragantino. O Escuro respondeu o seguinte à minha pergunta sobre atletas do Flamengo que poderiam interessar ao Mônaco, abre aspas: não tem nada com ninguém do Flamengo. Filipe Luís, obviamente, está participando da busca por reforços no Mônaco, mas foi-lhe apresentada uma relação de atletas que já vinham sendo monitorados pelo Mônaco para que ele pudesse entender e participar dessa escolha, indicando entre esses jogadores a ideia nesse momento do Mônaco não é contratar jogadores que estão no Flamengo. Só para completar, contar que o Mônaco recentemente negociou o Caio Henrique com o Ajax, lateral esquerdo do brasileiro, que poderia ser uma das opções para o time do Filipe Luís. Como ele entrava no último ano de contrato, era negociá-lo agora ou correr o risco de perder o Caio Henrique para o restante da temporada sem custos, e aí diante desse cenário o Mônaco optou por vendê-lo. E Danilo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para o exterior?
Essa resposta ainda não está definida. O que dá para cravar é que a Copa do Mundo não ajudará o Botafogo a alcançar os 40 milhões de euros sonhados nessa transferência. Danilo foi para o Mundial cheio de esperança, até porque vinha deixando excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Mas ninguém sabe ao certo o porquê Carlo Ancelotti preteriu o jogador, que disputou apenas 4 jogos e 44 minutos ao longo de toda a Copa. Nem para a partida contra a Noruega, em que Paquetá estava machucado, o Danilo foi opção como titular, ele entrou só na reta final da partida. E diante desse cenário, 40 milhões de euros dá para cravar que o Botafogo não vai alcançar. Dá para dizer que o Danilo se desvalorizou no Mundial? Não, certamente não. Alguém que vai para a Copa do Mundo e representa a seleção brasileira não perde valor, mas ele não consegue o valor que se imaginaria a partir de uma grande Copa. Diante desse cenário, as chances de Palmeiras e Flamengo aumentam. O Danilo não conseguiu chamar a atenção de gigantes do velho continente, mais especificamente da Inglaterra, onde o Danilo gostaria de jogar. É óbvio que Juliano Bertolucci, representante do Danilo e com portas abertas em alguns dos principais clubes da Inglaterra, tem trabalhado desde a eliminação da seleção brasileira para cavar uma vaguinha para o Danilo por lá. Para o Botafogo é mais negócio vender o Danilo para um time da Inglaterra do que para um rival brasileiro. Já contei para vocês que durante a Copa do Mundo, o Palmeiras e o Flamengo sinalizaram a Juliano Bertolucci as seguintes ofertas. O Flamengo toparia bancar 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. O Palmeiras sinalizou com 22 milhões de euros fixos e um valor de bônus ainda não definido. Nenhuma dessas ofertas foi apresentada ao Botafogo, porque tanto o Botafogo quanto o Juliano Bertolucci decidiram esperar pelo fim da Copa, porque imaginavam que ele poderia se valorizar. Hoje, um bom negócio para o Danilo deve gerar na casa dos 25 a 30 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que não há nada fechado entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o acordo está sacramentado. A minha informação é completamente diferente. O Palmeiras até vai ter a preferência do Danilo caso decida ficar no Brasil, mas não há nada apalavrado, fechado, bem longe disso. Há uma sinalização, inclusive, com oferta inferior à do rival Flamengo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, de comentar esse vídeo e se puderem compartilhar melhor ainda. Abraço, tchau!